Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 8h31, nosso horário de sempre. Quartou e eu começo esse jornal agradecendo, é claro, a sua presença. Te convido para iniciar esse dia olhando para tudo que vai ser assunto hoje. Vem comigo então, para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 20 de março. Abro para você o nosso cardápio de notícias. Superior Tribunal de Justiça define hoje se homologa a sentença de Robinho, condenado por estupro na Itália. Banco Central pode baixar os juros ao menor nível em 2 anos. O mercado espera aí por uma redução de 0,5 ponto percentual. Forças de defesa israelense continuam ofensiva terrestre, enquanto a situação da população em Gaza se agrava. O número de bebês à beira da morte por inanição só aumenta. E ainda, torcedores receberão reembolso após Lionel Messi não jogar amistoso em Hong Kong. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. O Superior Tribunal de Justiça começa a analisar a decisão da Itália sobre a condenação de Robinho por estupro. Os ministros vão julgar se a pena de 9 anos do ex-jogador pelo crime pode ser cumprida aqui no Brasil. O julgamento, gente, será transmitido ao vivo a partir das 14 horas. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julga a possibilidade de Robinho cumprir a pena pelo crime de estupro coletivo de 9 anos aqui no Brasil. Chama-se homologação de sentença, um procedimento que pode validar uma decisão estrangeira e, com isso, permitir que ela seja executada no país em que o condenado vive. A Constituição brasileira impede a extradição de brasileiros natos para cumprimento de penas no exterior. A sessão será presidida pelo vice-presidente OG Fernandes e o relator do caso é o ministro Francisco Falcão. A Corte Especial, composta por 15 dos 33 ministros do STJ, é o órgão competente para analisar esse tipo de processo. Para que a sentença seja validada, é preciso maioria de ministros seguindo nessa linha. Como vai presidir a sessão, o ministro OG Fernandes vota apenas em caso de empate. Caso ocorra um pedido de vista de algum ministro, o julgamento será suspenso. O pedido de vista tem prazo de 90 dias para melhor análise. E o Tribunal de Justiça de Barcelona aceitou o pedido da defesa de Daniel Alves para deixá-lo em liberdade provisória, enquanto os recursos são julgados. O jogador brasileiro cumpria prisão preventiva há 14 meses. Ele foi condenado a 4 anos e meio de prisão por violência sexual. Mudando de assunto, o Comitê de Política Monetária do Banco Central define hoje a nova taxa básica de juros, o remédio meio amargo aí contra a inflação. A expectativa é de um novo corte, o 6º seguido. O Copom pode baixar mais 0,5 ponto percentual da taxa básica de juros. E esse pode ser o 6º corte seguido na Selic, atualmente em 11,25% ao ano. Caso o ritmo de queda se mantenha, o novo patamar da Selic fica em 10,75% e vai ser o menor desde fevereiro de 2022. A taxa vem em uma sequência de quedas iniciada em agosto de 2023, correspondendo às expectativas do mercado financeiro. Em dezembro, por unanimidade, os diretores do órgão projetaram reduções da taxa para os encontros seguintes. A avaliação, que consta em ata, levou em conta que a taxa Selic é o principal instrumento da política monetária para determinar a inflação em uma economia. Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para o consumo e estimulam novas opções de investimento pelas famílias. De março de 2021 a agosto de 2022, o Banco Central elevou a Selic por 12 vezes seguidas, num ciclo de aperto monetário em resposta à alta dos preços dos alimentos, da energia e também dos combustíveis. E por um ano, de agosto de 2022 a agosto de 2023, a taxa foi mantida em 13,75%. Bom, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a proposta da regulamentação da reforma tributária será enviada ao Congresso no mês que vem, em abril. O texto base foi aprovado no ano passado e o ministro acredita que será possível concluir todo o processo em dezembro. Quem traz para a gente mais informações é a nossa repórter Jaqueline Fonseca, direto de Brasília. No evento realizado por grandes empresários brasileiros nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou os principais feitos econômicos já consolidados ou aprovados no Brasil durante a gestão do governo Lula e destacou principalmente a aprovação da reforma tributária. Haddad afirmou que a aprovação dessa medida
era aguardada há décadas e foi um grande avanço para a economia brasileira. O evento também contou com a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Alckmin disse durante o discurso que a reforma tributária traz eficiência econômica e que o país ficou caro antes de ficar rico, fazendo referência ao processo de desindustrialização ocorrido nos últimos anos. Alckmin também afirmou que o setor industrial precisa ficar atento à regulamentação da reforma tributária para manter a desoneração de investimentos e exportações. Segundo Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o texto da regulamentação da reforma tributária será enviado ao Congresso Nacional no mês que vem. Paralelamente a isso, nós atuamos na agenda fiscal do país, colocando princípios e valores necessários para anteciparmos os resultados previstos na própria reforma. Nós não podemos aguardar até 2032 para colocar ordem nas contas públicas tão desarrumadas. Pagamos, no final do ano passado, o calote dos precatórios. Não queremos acumular dívidas para os governos seguintes. Queremos adotar o princípio da responsabilidade fiscal, sem deixar de olhar para a responsabilidade social e para a responsabilidade ambiental, que exigem investimentos importantes, mas estamos diante de um novo marco fiscal que, a julgar pela análise dos principais organismos internacionais, inclusive as agências de risco, coloca esse país numa trajetória de equilíbrio. Rumo ao equilíbrio. E olha só, milhares de dados de clientes de agências bancárias do Brasil inteiro vazaram. Todos são microempreendedores. O Banco Central informou que ainda não sabe como isso aconteceu, mas garantiu aí que ninguém perdeu dinheiro nesta manobra típica de hackers. Quem traz agora mais informações é a nossa repórter Maria Clara Leite. O Banco Central informou que o problema aconteceu após uma falha de segurança no sistema de uma única instituição de crédito. E aí foram vazadas informações vinculadas a 46 mil chaves Pix. Mas seriam apenas informações cadastrais, como nome, CPF, agência ou número de conta. E não aqueles dados mais sensíveis, como senhas ou saldos. A nota divulgada pelo Banco Central ressalta que as informações obtidas não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras. De acordo com a entidade, o incidente ocorreu no período de 1º de janeiro a 22 de fevereiro deste ano. Com isso, esse foi o 6º vazamento de dados desde o lançamento do Pix, em novembro de 2020. O BC informou que o caso atual será apurado e que vai aplicar as sanções previstas na regulação. Agora, para aquelas pessoas que tiveram seus dados vazados por meio desse incidente, o Banco Central avisa que elas serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo Internet Banking de sua instituição de relacionamento. Então já fica o alerta de que não será usado nenhum outro meio de comunicação aos usuários, como, por exemplo, chamadas telefônicas, aplicativos de mensagens, SMS ou e-mail. É importante ficar atento a tudo isso que a Maria Clara trouxe para a gente, para se manter em segurança. E olha só, o outono começou aos 6 minutinhos desta quarta-feira. A estação aí é de transição entre o verão e o inverno. O outono normalmente, então, é marcado por chuvas mais escassas no interior do Brasil e temperaturas aí mais amenas. Mas esse ano, ainda influenciada pelos efeitos persistentes daquele lado, El Niño, os primeiros dias da nova estação devem ainda ficar quentes em razão da ação ainda da onda de calor que elevou as temperaturas no Brasil nessa última semana de verão. Mas uma frente fria se aproxima e deve quebrar o calorão. Com a massa de ar frio, as temperaturas devem ter uma queda, em especial no sul e também no sudeste do país. Vamos agora de destaque internacional. A casa da líder democrática de Myanmar, Aung San Suu Kyi, foi a leilão, mas não recebeu ofertas. A vencedora do Prêmio Nobel da Paz foi tirada do poder por um golpe de Estado em 2021.
A mansão em que a líder democrática de Mianmar, Aung San Suu Kyi, passou vários anos em prisão domiciliar, foi colocada em leilão nesta quarta-feira, com um preço mínimo de 150 milhões de dólares, ou 750 milhões de reais na cotação atual. Mas as autoridades afirmaram que nenhuma oferta foi apresentada. A casa de 2 andares de estilo colonial, com um terreno de 7.700 metros quadrados, às margens de um lago, foi leiloada após décadas de disputa sobre a propriedade entre a vencedora do Nobel da Paz de 1991, detida desde o golpe militar de 2021, e seu irmão. Um leiloeiro levantou a mão para pedir ofertas pela casa, mas houve apenas silêncio. Pouco depois, ele anunciou que não havia ninguém para fazer propostas e tocou a campainha para encerrar o leilão. Durante quase 15 anos, Suu Kyi permaneceu confinada na casa por ordens dos militares, depois de se tornar conhecida nacionalmente durante as grandes manifestações contra o governo da junta militar em 1988. Agora, 8h42, a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Forças de defesa israelense continuam a ofensiva terrestre enquanto a situação da população em Gaza só se agrava. E ainda, torcedores receberão reembolso após Lionel Messi não jogar amistoso em Hong Kong. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora 8h45 pelo horário de Brasília, trazemos mais destaques dessa quarta-feira para você. Agora a gente fala sobre a situação no Oriente Médio. Forças de defesa israelense continuam a ofensiva terrestre enquanto a situação da população em Gaza se agrava. O número de bebês à beira da morte por inanição só aumenta. A Organização Mundial da Saúde também emitiu um alerta para o crescente número de gestantes perigosamente abaixo do peso. Mesmo em meio ao apelo da Casa Branca para que Israel repense a incursão terrestre dos militares, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, segue determinado a acabar com Hamas em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Nem mesmo a ONU conseguiu intervir. Há uma grande preocupação das autoridades por conta do grande número de palestinos refugiados por lá. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a pedir que uma delegação israelense vá a Washington para discutirem alternativas. Enquanto isso, a situação está cada vez pior para os moradores da região. A OMS fez um alerta sobre a necessidade de um cessar-fogo para que centros de estabilização emergencial possam ser construídos de forma segura no norte de Gaza. Segundo a organização, o número de bebês à beira de morte por fome aguda está crescendo. Enquanto crianças e bebês estão entre os menos capazes de lidar com a fome crônica, a OMS diz que é uma quantidade cada vez maior de gestantes perigosamente abaixo do peso. A continuação dos combates e a falta de acesso das organizações de ajuda no enclave pioram a vulnerabilidade dos palestinos que permanecem lá. E a Rússia reivindicou um novo avanço no leste da Ucrânia. Enquanto isso, o presidente Vladimir Putin ordenou aos serviços de segurança que castiguem os combatentes anti-Kremlin que multiplicam ataques em território russo. O Ministério da Defesa russo anunciou que suas tropas libertaram a aldeia de Orlivka e melhoraram suas posições na região. A localidade integra a linha de frente leste da Ucrânia, poucos quilômetros a oeste de Avdiivka, cidade que Moscou tomou em fevereiro e que evidenciou as dificuldades de Kiev no terreno. Os militares ucranianos têm enfrentado a falta de tropas e munições devido à diminuição da ajuda ocidental após 2 anos de conflito. Por outro lado, o presidente russo Vladimir Putin ordenou aos seus serviços de segurança que castiguem os combatentes que multiplicam os ataques em território russo. Essas ofensivas, que atingiram áreas entre ambas as fronteiras, buscaram perturbar as eleições presidenciais russas, que ocorreram sem oposição real e nas quais Putin obteve 87,2% dos votos.
E o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, prometeu nesta terça-feira que os Estados Unidos não vão deixar a Ucrânia fracassar na guerra contra a Rússia. Washington diminuiu consideravelmente o montante de assistência financeira a Kiev por conta da falta de um acordo entre democratas e republicanos no Congresso. O governo dos Estados Unidos não vai deixar que a Ucrânia fracasse. Foi o que prometeu nesta terça-feira o diretor do Pentágono, Lloyd Austin, apesar do bloqueio de um pacote bilionário de ajuda no Congresso americano e da escassez de munições enfrentada pelas tropas de Kiev. Austin deu a declaração durante o início de uma reunião dos países aliados da Ucrânia na base americana de Ramstein, no sul da Alemanha. Um pacote adicional de ajuda de 60 bilhões de dólares, cerca de 300 bilhões de reais, está travado na Câmara de Representantes, onde os republicanos possuem maioria. O governo do presidente Joe Biden anunciou na semana passada que vai entregar 300 milhões de dólares a Kiev, utilizando parte de recursos economizados pelo Departamento de Defesa. Após meses de discussão, a Casa Branca e os parlamentares americanos chegaram a um acordo por uma lei orçamentária que cubra o restante do ano fiscal nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo presidente Joe Biden, sem detalhar o valor do orçamento. Os Estados Unidos vivem um impasse pela adoção de uma lei de finanças que cubra todo o ano fiscal de 2024. Em meio às tensões elevadas pelo ano eleitoral, o Legislativo vem aprovando apenas textos de curto prazo que prorrogam o orçamento federal por alguns meses ou até mesmo dias. Quando estes orçamentos de curta duração estão prestes a expirar, como acontecerá na sexta-feira, aumentam as preocupações com a paralisia do Estado Federal, que os americanos chamam de shutdown. O shutdown poderia afetar inúmeras áreas do país, desde repartições públicas até controladores de tráfego aéreo. O acordo anunciado nesta terça-feira estenderia o orçamento até o final do atual ano fiscal, em 30 de setembro. Condenado a 4 meses de prisão, o ex-assessor comercial de Donald Trump na Casa Branca, Peter Navarro, se entregou em uma unidade prisional da Flórida nesta terça-feira. Antes de se dirigir para uma unidade prisional, Navarro falou com a imprensa. E deixe-me voltar para a natureza partidária disso. Podem checar o que estou falando. Cada pessoa que me levou nesse caminho para a prisão é um democrata e um detrator de Trump. Condenado em janeiro a 4 meses de prisão, Navarro teve um último recurso de urgência negado na segunda-feira. Agora, a última coisa que quero dizer é isso. Isso é prisão. É aí que eles tiram a sua liberdade. Mas por mais difícil que seja para mim, e por mais difícil que seja para qualquer um que esteja lá, é mais difícil para suas famílias. E são esses que os democratas têm ferido. São esses que os democratas têm atingido. Vou andar orgulhosamente lá dentro e cumprir o meu tempo. Navarro, que se recusou a fornecer testemunhos e documentos aos profissionais que investigam a tentativa do ex-presidente de alterar os resultados das eleições de 2020, afirmou que estão indo atrás de Donald Trump com as mesmas táticas, ferramentas e estratégias que usaram para o colocar na prisão. E o presidente francês Emmanuel Macron anunciou o lançamento de uma operação sem precedentes contra o tráfico de drogas que assola o sul do país, mas deixou claro que o modelo será estendido para todo o território. A declaração foi feita durante uma visita surpresa a Marsella, cidade mediterrânea onde gangues travam uma guerra pelo controle dos lucrativos pontos de venda de drogas. Temos quase 900 policiais e agentes alfandegários que estão mobilizados em Marsella desde ontem e que estarão vasculhando a área por semanas para lutar contra traficantes, redes criminosas, assassinos e traficantes de carro, porque todo esse tráfico está ligado e está no centro dos crimes que foram descobertos. Então, por várias semanas estaremos trabalhando dessa forma e fazendo contato. Desde ontem já houve mais de 82 detenções e cerca de 60 pessoas estão sob custódia policial, incluindo pessoas que foram identificadas, que são, como sabemos, criminosos muito perigosos e pessoas que alimentaram a atividade criminosa em Marsella. Então esse é o trabalho que vamos continuar. Que são, on le sait, des criminels très dangereux et des gens qui nourrissaient la délinquance marseillaise. Et donc c'est ce travail qu'on va poursuivre. A polícia relatou ainda a apreensão de 4 armas, mais de 385 mil euros, além de maconha e cocaína. De acordo com o presidente, o modelo vai ser estendido por todo o território francês para acabar com o tráfico de drogas e garantir a ordem republicana.
E agora a gente fala sobre o tráfico de drogas na Colômbia. O Clã do Golfo, que é a maior quadrilha do narcotráfico no país, aceitou retomar o diálogo com o governo do presidente Gustavo Petro. Conversas essas que estavam paralisadas há mais de um ano após ataques contra civis e também agentes da força pública. O objetivo é negociar condições políticas que permitam transformações sociais. Na segunda-feira, o presidente Gustavo Petro disse que o Clã do Golfo está com a bola para concretizar novas aproximações. Em março do ano passado, o presidente encerrou as negociações que mantinha com o clã, já que seus membros estavam pagando garimpeiros ilegais para bloquear vias e atacar civis e agentes da força pública no norte do país. A mesa de diálogo nunca foi formalizada. Petro antecipou que, caso se recusem a dialogar novamente, a decisão do governo é destruir o clã, que, segundo números oficiais, tem cerca de 4.000 membros. O cartel, que se autodenomina Autodefesas Gaetanistas da Colômbia, insiste em ser tratado como uma organização política, assim como as guerrilhas que negociam a paz com o governo. O clã rejeitou anteriormente um plano de submissão proposto pelo presidente, que exigia sua rendição e entrega das armas em troca de benefícios judiciais. Segundo dados oficiais, o Clã do Golfo trafica para o exterior cerca de 700 toneladas de cocaína por ano. Também estaria vinculado com o garimpo ilegal e o tráfico de imigrantes na fronteira com o Panamá através da floresta de Darién, apesar de seus líderes negarem a prática. Seu líder máximo, de codinome Otoniel, foi capturado em outubro de 2021 e extraditado aos Estados Unidos. A passagem de Lionel Messi por Hong Kong permanece polêmica. Está entrando aí para a história. Os torcedores que compraram ingressos para ver o astro argentino em um amistoso vão receber um reembolso de 50%, já que o jogador não participou da partida. As entradas, que esgotaram rapidamente, tinham um preço mínimo equivalente a cerca de R$ 550. O principal atrativo era ver o camisa 10 da seleção argentina e do Inter Miami atuar contra um combinado local. Mas uma lesão deixou o atacante no banco, o que provocou vaias dos torcedores e revolta na China, onde a ausência foi vista como uma afronta política. Depois de visitar Hong Kong, o Inter Miami viajou para o Japão, onde Messi participou de 30 minutos de um amistoso contra o Vissel Kobe. Para recuperar metade do dinheiro gasto, os compradores das entradas precisam aceitar as condições, que incluem não entrar com ações legais contra os organizadores. Enquanto aqui no Brasil temos a onça-pintada ou até mesmo o mico-leão dourado como animais característicos aqui do nosso país, na China eles têm o maravilhoso urso-panda. E é com o auxílio da tecnologia que a gente vai viajar para a Reserva Natural Nacional de Wolong. Mais precisamente para a Câmara dos Pandas. Olha só isso, gente. Grandes crianças, não parece? Brincando ali juntinho no início da noite por lá, já que o fuso horário na China é 11 horas à nossa frente, ou seja, enquanto aqui são 8 horas e 56 minutinhos, por lá são 19 horas e 56 minutos. Pela luz, parece até ser mais cedo, não parece? Mas o pôr do sol começa por volta das 19 horas, ou seja, praticamente agora. E por conta, é claro, do tamanho do país asiático, em algumas regiões pode demorar um pouco mais. E é com essas lindas imagens, com essas imagens fofas, que a gente encerra o jornal de hoje. Não se esqueça, às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais notícias e eu retorno a 1h da tarde com um balanço das notícias da manhã dessa segunda-feira, portanto, não perca. Até lá!